pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Kiggle Digital Talks, o podcast da Kiggle, que fala da era digital, sempre conectando aí negócio, estratégia e tecnologia. Eu sou Renato Monteiro, Head de Experiência e Mercado da Kiggle. Eu sou um homem de pele clara, alto, cabelo preto curtinho, tenho uma barba preta também e hoje eu estou vestindo uma camisa polo preta. No episódio de hoje a gente vai falar sobre FinOps. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso, mas para tocar esse episódio junto comigo eu tenho mais uma vez o prazer de ter na mesa aqui na bancada o Rafa Luz, que é o nosso Head de Cloud DevOps. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Renato, tudo jóia. É sempre um prazer, é muita alegria estar aqui, sempre gravando mais um episódio do nosso Kiggle Digital Talks. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Me chamo Rafael Luz, sou Head de Cloud DevOps da Kiggle. Sou um homem de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos, possuindo barba. Hoje estou vestindo uma camiseta preta escrito Kiggle e no meio escrito New. Aliás, fazendo um breve merchan, um jabá, para o pessoal que não conhece o New, recentemente anunciamos na Febraban a nossa plataforma que conecta ferramentas de inteligência artificial ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de produtos digitais. Se sua empresa está nessa era digital, está precisando de uma empresa para apoiar nessa adoção, conte conosco e tenho certeza que será muito bacana essa jornada. Bom, disclaimer feito para o chefe ficar feliz e não ficar bravo com a gente. Vamos agora aqui falar rapidamente sobre FinOps. FinOps é um tema que eu particularmente gosto bastante. Trabalhei muito relacionado ao FinOps, mas para trocar experiência conosco aqui, Renato, tem uma pessoa que tem muita experiência nesse tema também e a gente sempre traz convidados de alta capacidade técnica, intelectual, e conosco está hoje Roger Bastos, gerente de plataforma da Cielo. Roger, seja muito bem-vindo. A palavra Renato. É toda sua. Obrigado, Renato. Obrigado. Muito bom estar aqui. Começando me apresentando, eu sou Roger Bastos, gerente de plataforma da Cielo. Começando pela minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos curtos, barba preta, estou vestindo uma camisa de frio, né? Como fala aqui em São Paulo, camisa de frio preta também, calça jeans e tênis preto. Muito legal. Obrigado pelo convite, tá? Eu acho que é um assunto sempre bem relevante. FinOps hoje ele traz ali uma visão muito interessante, muito ampla, quando a gente fala de todo esse arcabouço de tecnologia que vem se desenvolvendo, né, ao longo do mercado. Então, quando a gente fala aí de cloud, dos provedores de cloud pública e de como isso é eu acho que a nova força motriz aí no desenvolvimento de várias organizações. Boa, muito Obrigado. bom, Roger. Cara, assim, já não é de agora que FinOps está na mesa da pauta dos CTOs das companhias, né? E eu vejo que já tem uns 3 anos, pelo menos, que FinOps está pau a pau com segurança da relevância do tema. Claro que inteligência artificial está ali acima de tudo atualmente, mas, em linhas gerais, FinOps está brigando de igual para igual da preocupação. Principalmente porque eu entendo que ela é a chave para essa jornada de migração para a nuvem. Ela é a peça fundamental para isso. Mas, para o público que está nos escutando, eu queria que você falasse um pouquinho o que seria de fato o FinOps, qual a importância disso para o mercado, como que você enxerga o FinOps no momento. Tá, bom, vamos lá. É importante falar para vocês e falar para o público. FinOps ele vai agregar uma prática de gerenciamento financeiro na sua base. A grande diferença, o grande diferencial do FinOps é que ele vai fazer isso não com um viés totalmente visão financeiro e áreas de engenharia, mas a gente vai conectar negócio, a gente vai conectar estratégia, a gente vai conectar visão de mercado. Então, quando eu falo de FinOps, ou quando eu penso em FinOps, eu penso em FinOps realmente como esse agregado, ou seja, trazer todas essas áreas, todas essas visões diferentes e gerenciar, e a partir disso gerenciar financeiramente essa organização. Tá? Óbvio, isso vai afetar a estratégia, isso vai afetar a cultura organizacional, isso vai afetar a performance, o objetivo, mas no fim do dia, as ações resultantes do FinOps elas vão levar a organização para um novo nível, para um novo patamar, né, de posicionamento em cada segmento de mercado. Acho que essencialmente seria isso. Legal, perfeito. Bacana. Dando um passo atrás, você bem falou, gerenciamento financeiro da sua base.
Mas FinOps é um tema recente, Cloud não é um tema tão recente assim. E aí eu queria a ajuda de vocês para entender um pouquinho o que levou ao surgimento da prática FinOps. Por que ela aconteceu? O que construiu o caminho para que FinOps se tornasse um tema tão relevante, por exemplo, disputando espaço aí com cibersegurança? Bom, vamos lá. Quando nós olhamos ali o próprio surgimento da Cloud, lá no início, sei lá, eu acho que se tornou pública em 2010, 2011, o conceito era, de fato, a gente deixar um modelo que seja fechado, que tinha um contrato muito certo, que não era tão escalável, eventualmente tinha um custo muito alto de resiliência, para um modelo onde a gente de fato pudesse disputar um contrato que seja mais flexível, ou seja, eu pagar de fato o que eu uso e a partir dali criar um ambiente onde eu possa escalar, onde eu possa agregar novas funcionalidades muito mais rápido, né? Quando a gente olha para o modelo de data center, a gente tivemos ali nos últimos, 20, 30 anos, aquele mesmo modelo de faz um contrato longo prazo, você tem ali um data center, você tem uma implementação de um hardware que tem uma limitação, e quando nós pensamos isso em nuvem pública, a nuvem pública ela vem para tirar exatamente esses pontos da frente. Então, ela vem para trazer uma resposta ao mercado de necessidades que vinham surgindo. Então, a gente popularizou e-commerce, a gente popularizou N outras ferramentas que hoje fazem parte da realidade, né? A Netflix, o Spotify. Então, são coisas que são hábitos que foram criados nos últimos 10 anos. E a nuvem ela vem para acompanhar e para ser a força motriz exatamente dessa nova modalidade de negócio, ou desses novos negócios, tá? E quando a gente conecta isso com o FinOps, a gente pensa nesse primeiro modelo de operação do mercado. Quando a nuvem surgiu e ela foi disponibilizada, a maioria das empresas, naquele primeiro momento, pensaram na nuvem, olha, eu tenho uma oportunidade bem legal aqui de ir para algo novo. Então, eu vou pegar o meu modelo de operação, vou levar para a nuvem e agora eu sou disruptivo. Agora, realmente, eu estou usando o máximo e o melhor que a tecnologia tem a oferecer e não era bem assim. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns projetos em que a jornada da nuvem de uma organização era simplesmente a existe. Eu peguei o meu contexto de ambiente non-premise e falei, beleza, vou replicar isso em cloud e vai ser mais barato, vai ser disruptivo e agora eu não tenho limites. E não é assim que funciona, né? A cloud, a nuvem pública, a ideia é que você use isso de uma maneira melhor, você vai ter uma aderência ali aos serviços, ou seja, a todas as facilidades que ele te propõe, e você trabalha a sua arquitetura de origem. Então, quando você pensa nessa migração, nessa jornada, esse detalhamento tem que ser considerado. Esse alinhamento estratégico do porquê eu vou para a nuvem e o que eu vou usar da nuvem tem que estar alinhado com a estratégia da organização. FinOps surge exatamente nesse momento. Ele faz a conexão dos pontos de eu não estou fazendo simplesmente um gerenciamento financeiro. Eu não estou fazendo simplesmente um gerenciamento orçamentário. Eu estou conectando o meu ambiente tecnológico à estratégia da organização. Esse é o diferencial. Renato, eu queria só fazer um complemento. O termo FinOps ou FinOps, né? Cada um fala de uma forma, mas no final do dia é a mesma coisa. Surgiu recentemente, mas o gerenciamento financeiro em nuvem ele já existe há bastante tempo, né? Então a gente fala aqui do Cloud Financial Management. Então a gestão financeira em nuvem ela já existe há bastante tempo, porém, igual o Roger comentou, recentemente, muito drivado pela FinOps Foundation, que trouxe ao mercado uma metodologia de trabalho, práticas, domínios, capacidades, certificações relacionadas a FinOps, Sim. que aí popularizou no mercado, e aí o mercado entendeu o seguinte, cara, para eu ter sucesso nos meus projetos, eu preciso, de alguma forma, aplicar a metodologia FinOps, seja alguma fase dessa esteira completa. E aí eu vou pegar um gancho assim, Roger, como que você enxerga os benefícios e a estratégia da adoção do FinOps dentro de uma organização? Qual que é o maior tchananã, assim, o benefício que você, assim, cara, é importante, é para isso, ela vai me ajudar nesses pontos?
Bom, eu acho que tudo passa por uma base de amadurecimento da estrutura. Tá? Então, quando eu penso em FinOps e como ela me ajuda na organização, eu penso que ela vai trabalhar uma camada de cultura corporativa, onde eu tenho que integrar diversos agentes. Então, imagina olhando uma empresa de tecnologia, qualquer segmento hoje. São empresas que têm setores específicos e todos esses setores querem, de alguma forma, se conectar à estratégia da companhia. Não necessariamente esses setores estão alinhados. Não necessariamente esses setores estão falando o mesmo idioma. E FinOps, ele possibilita, e aí falando do nosso tema, FinOps ele possibilita exatamente que a gente traga todas essas áreas para a mesa. Então a gente conecte o meu orçamento, a minha estratégia, os meus porquês e como a companhia quer se enxergar daqui a 2, 3, 5 anos. Como adotar a cloud, como executar o meu orçamento vai tornar a minha empresa mais competitiva no meu segmento de mercado. Então eu vejo muito nesse sentido, em que eu tenho uma mudança grande corporativa, eu tenho uma questão de educação e de treinamento que tem que ser feita, porque diversas áreas, diversas visões. Então, cada área tem sua prioridade e não necessariamente elas enxergam o valor naquilo, né? Então, você tem uma questão de um gerenciamento financeiro que ele está obscuro, uma métrica que não está tão aderente ao negócio, não está tão aderente à estratégia. Você tem uma questão, como falei, né, educação. Então, esses pontos eles têm que se interconectar. Né? E FinOps tem possibilitado isso, tem possibilitado uma transparência, uma clareza, visibilidade. Então, esses números têm ficado cada vez mais claros. A empresa consegue ter uma previsibilidade orçamentária do nível, se a execução não tá sendo na linha a linha, né? Eu consigo entender os espaços que eu tenho para mitigar, então para trazer esse orçamento, para fazer esse save financeiro e aplicar isso em qualquer outra coisa. Seja do reporte ao lucro, a investimento, a trabalho com inovação, a ampliação de time, enfim. Aí a aplicabilidade, né, fica altamente criativa. Bacana. Eu queria trazer um tema, que é um tema de observação de mercado. Assim. A gente viu uma tendência à repatriação de dados. Algumas empresas começaram a desconstruir a sua estratégia de infraestrutura em nuvem, muito por conta de relação de custo-benefício, custo de migração, enfim. E aí eu queria que vocês me ajudassem a entender qual é a relação de FinOps, né, com toda a sua gama de práticas, metodologias, com essa tendência, o quanto que FinOps é uma resposta a essa tendência, o quanto que FinOps pode desconstruir essa tendência para construir alguma coisa nova. Enfim, eu queria entender um pouco de vocês, como é que vocês enxergam essa relação e se ainda é uma tendência essa repatriação de dados. Perfeito. Bom, vou lá? Vai lá, vamos lá. Sempre você. Ok. Então, quando eu olho uma tendência de mercado, e é uma tendência de mercado repatriação de dados, eu ainda conecto com um ponto que nós até conversamos aqui já no início. O que a cloud agrega na estratégia do negócio? Ir para a cloud não pode ser um movimento de eu vou para a cloud porque eu sei que todo mundo está usando. Seguir a manada, né? Vou seguir a manada, vou seguir a tendência. A tendência é que vou usar cloud. Beleza. Hoje, inclusive, a gente tem uma interpretação até similar conectando com o assunto de IA. É a mesma coisa. Todo mundo quer IA. Não sabe como, mas quer. Para que eu quero IA? Por que eu quero IA? Aí entra o Nil. O chefe tá orgulhoso. Então, isso passa por uma base de planejamento. O que a cloud agrega na estratégia, no mercado, na minha companhia, no meu segmento. E a partir daí é um planejamento, é necessário, de fato, um planejamento estratégico, não um planejamento de migração. Muitas organizações foram no modelo as is, e aí a gente tem N aplicações para o modelo de fui para a cloud e agora eu estou voltando porque deu errado. Deu errado porque como que nós planejamos a saída para a cloud? Os porquês, né? Quais as respostas a cloud trouxe de fato para essas organizações? Mas eu vejo FinOps como uma resposta, mas no sentido muito mais de ser um meio. Tá? Então o FinOps ele vai te dar ferramentas para que você analise o seu ambiente, para que você analise a sua realidade
E dentro dessa realidade você entenda se faz sentido estar na nuvem ou se faz sentido você estar no ambiente on-premise. E isso pode acontecer. Né? E é importante que a gente tenha essa clareza. Eu não preciso necessariamente ir para a nuvem para ter sucesso na minha jornada, para ter sucesso no desenvolvimento do meu negócio. Mas ir para a nuvem traz vantagens estratégicas, traz uma visão de uso de ferramentas novas de mercado, traz uma questão de escalabilidade, de resiliência que talvez eu não tenha no modelo tradicional do on-premise. Então, eu enxergo FinOps como esse ponto, esse meio que conecta essas ações. FinOps sozinho resolve o problema? Não. FinOps ele é um mecanismo dentro da tua estratégia. Ele tem que ser usado com essa visão estratégica. Eu vejo assim, turma, que muitas empresas estão fazendo o caminho reverso, né? Saindo da cloud, indo para o mundo on-prem, justamente também, complementando o que o Roger trouxe, por conta de olhar a questão de custos somente no final. Né? Então, faz toda a jornada para a nuvem, legal, está aderindo ali a estratégia da empresa, mas na hora que chega a fatura, né? Que ali o CFO vai pagar as contas no final do dia, aí vê aquele valor e fala assim, mas espera um pouquinho, como que esse custo que não tinha, eu não vou pagar nada no meu ambiente on-prem, porque já está tudo, em teoria, pago. Por que eu vou ter esse custo a mais? Vamos fazer o caminho reverso. Mas é aí que entra o FinOps, olhando essa jornada end-to-end. É sempre importante que sempre que você faça uma migração para a nuvem, você enxergue o FinOps desde a prototipação, da concepção, do design, até o caminho produção. Quando você olha uma jornada end-to-end, muito provavelmente, em alguns casos pode acontecer, mas você não vai ter essa jornada de repatriação dos dados, porque você vai entender, usufruir o melhor da nuvem, com a melhor otimização dos custos e recursos que a nuvem prevê para você. E aí você tem ali o ganho que a nuvem traz para a gente. Então é sempre importante olhar a FinOps nessa jornada completa, não somente em pedaços ou o foco na fase de desenvolvimento ou na fase de produção que surgiu, estourou ali alguma máquina, teve algum pico numa Black Friday, ai meu Deus, o que aconteceu? Vamos olhar para os custos. Aí já é tarde demais, a fatura já chegou, você vai ter que pagar no final do dia. Exato. E aí, um pouquinho, falando dessa disciplina, Roger, eu gostaria que você trouxesse para a gente, dada a sua vasta experiência nesse tema, algum case que você já participou, alguma coisa relacionada que você implementou a metodologia FinOps, quais foram os ganhos, você conseguiu save em valores, caso possa trazer? Claro. Bom, eu não posso trazer valores objetivos, mas eu posso trazer percentis. Perfeito. Recentemente eu passei pela Riachuelo, tá? Então, numa posição de gerência de cloud, né? E que a gente lidava basicamente ali, uma das responsabilidades era o papel de FinOps dentro da organização. Vocês sabem, Riachuelo é um dos maiores players do varejo têxtil no Brasil, salvo me engano, o segundo ou terceiro, conecta toda a cadeia, uma cadeia super integrada, né, do processo do tecido ao cliente, então ela conecta aí essas diversas disciplinas. E FinOps dentro da organização ganhou força a partir de 2022. Tá? Então, já em 2022, de fato, pensando no estabelecimento de um processo à luz de FinOps para a organização, ou seja, por se tratar de uma empresa muito grande e que os setores falavam de uma maneira muito independente, vamos trazer todo mundo para a mesa e discutir aqui a estratégia do nosso ecossistema. Tá? Então, em 2022, a gente já começa a trabalhar, a fomentar o porquê, o para onde, por que FinOps ajudaria a organização e como FinOps ajudaria, né? O porquê ela faria e o como. E no final do dia, ou melhor, no final do ano, em 22, a gente, por coincidência, nós tivemos 22% de redução ou de otimização no nosso ambiente de nuvem. Tá? A Riachuelo ela tem um modelo híbrido, então ela tem também ambiente on-premise. E olhar esse movimento com uma maturidade ainda muito baixa, né? Então é uma construção, isso é um processo que vem evoluindo e ainda segue evoluindo na Riachuelo. E chegar a um resultado de 22% do seu orçamento de nuvem, e esse era um dos maiores orçamentos de tecnologia da companhia, é muita coisa. E isso passa por ter uma visão mais estratégica do tipo, eu posso olhar o custo disso por diretoria, eu posso olhar o custo, o investimento disso por produto, eu posso conectar a ponta do
do meu custo por clique, né? Eu posso conectar a ponta de quanto essa minha infraestrutura custa para a companhia e o qual resultado que ela traz. Né? E obviamente, aqui a gente tem um trabalho de BI, a gente tem um trabalho de outras áreas que vão agregando dentro do processo de FinOps. Então, por um lado, a gente olha toda uma questão orçamentária, gerenciamento estratégico e objetivos da organização naquele consumo, nos termos de FinOps, então baseado no que a gente gostaria de fazer. Por outro lado, a gente começa a conectar o negócio. Então, beleza, o que isso representa em termos de negócio para a Riachuelo? Quanto que o e-commerce... por exemplo, custa mensalmente para a companhia e o quanto ele traz, ele retém, ele integra nesse ecossistema. Então, FinOps te ajuda a ter essa visão estratégica, te ajuda a orquestrar esse posicionamento, né, para a companhia. A companhia é uma companhia aberta, então, assim, para o mercado. Então, você tem uma resposta ali legal para o mercado. E, como vocês sabem, varejo. Margens pequenas, desafio muito grande. Então, quando eu tenho uma visão estratégica ampliada em cima de um modelo FinOps, por exemplo, que me permite ter um saving financeiro, que me permite usar adequadamente o recurso que a companhia disponibilizou, 10/10, gente, não tem como dar errado. Mas eu tenho certeza que não foi fácil implantar essa metodologia, conseguir o saving esperado pela companhia. Quais foram os principais desafios enfrentados nessa jornada? Muito legal. Pessoas. Mudança de cultura é sempre um processo. E aí a gente fala, né, de conectar a educação, né, de conectar treinamento, visão dos porquês a gente precisa fazer. E aí tem a visão do sempre foi assim, sempre fizemos assado, por que eu vou mudar agora? Não, eu não quero ter essa visão, não é meu papel, não é minha responsabilidade. Eu acho que esse é o maior, eu acho que é o maior entrave. Pessoas, processos, né? Então, quebrar os silos. Isso, essa cultura organizacional já estabelecida. O status quo que já estava ali. Você sabe que essa questão da cultura e das pessoas, ela transcende cloud. Ela é clássica, né? Inclusive, ela é um dos ofensores mais apontados pelos CIOs brasileiros do ponto de vista de você implementar processos de transformação digital ou de performance digital através de toda a companhia, né? Então, esse também é um ponto bastante relevante nesse sentido. Perfeito. E aí, quando você dá sequência, aí você vai falar ali, beleza, você falou num primeiro momento de pessoas que, em geral, mudança de cultura organizacional é um negócio que você não faz da noite para o dia, tem um processo, envolve pessoas, envolve maturidade, envolve treinamento. Aí nós vamos falar de transparência, nós vamos falar de conectar as pessoas nesse objetivo. Então, no primeiro momento, quando você leva para uma proposta, por exemplo, de FinOps, pensando num agregado de informações, de situações, de modelos, de padrão. Responsabilidade compartilhada. De responsabilidade compartilhada para diversas áreas, o primeiro choque poxa, eu vou ter mais trabalho, peraí. Nem sei para que isso vai servir. Eu só vou ganhar mais uma carga aqui de trabalho. Quando, na verdade, o FinOps ele busca simplificar o processo. O problema é que para se simplificar processos, para se estabelecer guardrails, a gente tem que criar padrão. Então a gente tem que sentar na mesa para entender o que é estratégico. A partir dali a gente criar governança, a gente criar padronização. Aí sim, você governa, você tem um padrão, aí você sabe como usar melhor FinOps, como você ajustar melhor o seu ambiente, como você puxar uma linha de desenvolvimento mais interessante no ciclo de vida da organização em si. Legal. Tá? Você falou de simplificação, né? E aí, um tema que a gente ainda não abordou tão diretamente aqui, que é um tema até bastante prático, que é a questão da multi-cloud. Né? Ao longo do tempo, acho que no começo, você ia para uma cloud específica, você colocava toda a tua infraestrutura lá. Hoje em dia, a gente já tem a dinâmica de você segmentar isso em diversas clouds. E aí eu queria entender como é que se lida com esses diferentes provedores. A gente está falando de custos diferentes, a gente está falando de ferramentas de gestão diferentes que trazem um alto grau de complexidade que contrapõe exatamente o que você falou do ponto de vista de FinOps na busca pela simplificação.
Como é que é isso? Como é que é essa relação? Bom, vamos lá. Complexidade é o carro-chefe quando a gente vai falar de multi-cloud. Ponto. Né? A gente está falando essencialmente de nuvens públicas que, no fim do dia, elas têm o mesmo objetivo. Elas querem oferecer um produto, um serviço, facilitar o teu cliente final. A grande diferença é que cada um aborda isso de um jeito. Né? E aí o desafio para a organização quando eu olho uma cloud A e uma cloud B, elas têm comportamentos distintos, precificação distinta, tipo de contrato que é diferente. Bom, eu vejo isso a partir de uma visão de ferramental. Então, em um momento eu tenho uma complexidade adicional, e é fato, quando eu decido, eu opto por trabalhar com multi-cloud, eu vou adotar essa complexidade, eu vou internalizar ela, mas FinOps, pensando em FinOps e pensando em ferramental, eu posso tirar boa parte dessas fricções. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de ferramental que vai fazer monitoria, vai fazer um acompanhamento do seu ambiente, eu tenho uma visão unificada independente de quantas clouds eu tenho. E aí eu trago uma simplificação no fim do dia para o meu time. Na gestão. Quando eu falo de implementação ou de subida de soluções, eu posso trabalhar com um portal interno de provisão de autosserviço. E aí eu elimino a camada. Para o meu engenheiro, para o meu time de solução, pouco importa se ele está subindo na cloud A ou na cloud B. Ele está usando o melhor daquela cloud disponível. Se fosse um portal do desenvolvedor que você escolhe qual serviço que você quer, qual tecnologia que você quer e o usuário final não sabe nem para onde está indo aquele recurso de fato. E você, como gerenciador dessa infraestrutura, consegue fazer toda essa gestão através de uma ferramenta multi-cloud. Perfeito, perfeito. Inclusive, no case Riachuelo, especificamente, nós usávamos Backstage. Que fazia exatamente esse papel. Ele conectava as clouds e de acordo com os flavors ali disponíveis, os times de produto se conectavam, provisionavam suas infraestruturas e saíam do outro lado. A única coisa que a gente tinha que olhar era o orçamento realmente se estava em linha, né? Mas fora isso, então eu tenho uma camada interna falando de serviço que eu simplifico, né, a minha camada de operação dessas clouds, e do outro lado, falando de governança, falando de gestão, eu também tenho uma camada através de ferramental. É importante, eu acho que reforçar sempre, principalmente quando nós falamos de complexidade em multi-cloud, que ferramentas são essenciais. Tá? Seja uma ferramenta da própria cloud, quando você está em uma cloud específica, ou seja, ferramentas que sejam terceiras, por exemplo, mas que conectam essas visões. Porque ele, de fato, vai acelerar os seus ganhos e vai acelerar a sua resposta à organização. Eu acho que isso faz toda a diferença. Falando de ferramentas, quais são aí as ferramentas mais populares hoje do ponto de vista de monitoramento, análise de custo, que você pode aí sugerir ou comentar aqui, gestão do ambiente para quem está acompanhando a gente? Bom, assim, eu não vou falar das ferramentas base. Tá. A gente sabe que Azure tem a sua... Eu não sei nem se pode falar cloud. Pode falar o nome da cloud? Ok, não, só para saber se eu tô aderente. Então eu não vou falar de Azure, não vou falar de AWS. Eu acho que essas ferramentas... Essas clouds, na verdade, elas têm suas próprias ferramentas e que já conectam com os próprios objetivos internos. Mas eu vou falar de algumas ferramentas que já passaram, que eu já fiz algumas validações, algumas POCs, mas são ferramentas terceiras, ou seja, são ferramentas parceiros, essencialmente, de todas essas clouds, de todas essas nuvens, mas que agregam uma visão multi-cloud. Então, que trazem uma visão, de fato, compartilhada. Então, eu tenho uma colinha, né? Mas a própria Spot, né? A Spot da NetApp, na verdade, esse já com fluxo de otimização, mas a gente tem Cloud Health, a Pure Cloud, o IBM Turbonomic, e eu trabalhei também um tempo com a Cloudate. Tá? Essas são ferramentas de fato estratégicas, monitoria. Essencialmente você vai conectar no teu ambiente, ele vai te trazer insights, ele vai te trazer visões estratégicas e a partir dali também você consegue gerar suas próprias visões. Então você consegue ter uma visão orçamentária por produto, por setor, por área e aí, enfim, é uma organização da companhia. A companhia decide quais são as visões que ela precisa ter e conectar isso ali com o seu orçamento, com a sua visão estratégica. Eu queria só fazer um disclaimer em relação a algumas ferramentas que não são necessariamente uma ferramenta de monitoria, uma ferramenta de cloud.
mas que, por exemplo, eu pincelei 3, tá? Só para trazer aqui, eu acho que para a audiência talvez faça sentido, em relação a um complemento de uma ferramenta de monitoria. Então, por exemplo, eu citei logo no início a Spot. A Spot ela tem uma abordagem extremamente interessante quando a gente fala de ambiente Kubernetes. Então, ela é uma camada de facilitação onde você trabalha ali o Kubernetes numa máquina on-demand, em qualquer uma das clouds, e você troca o on-demand por uma Spot. Então, só que você faz isso de uma maneira muito simplificada. Então, você tem um kick-win muito rápido. Para você ter ideia, na implementação da Riachuelo, nós tínhamos ganhos de 60% a 90% no custo. Esse foi um dos grandes motores de aceleração da companhia. E ela não é uma ferramenta de FinOps, mas é uma ferramenta que se conecta total à estratégia que a gente adotou na época. Então, interessante isso. Quando eu falo... Aí, assim, tem uma bem bacana que a gente utilizou lá, que é o Firefly, que fala de IAC, né, que fala de padronização, e a gente conecta de novo com o FinOps. O FinOps é padronização, é governança, é guardrail. Então, eu preciso ter gestão do ambiente. Então, além de toda essa camada, ela te traz, por exemplo, insights do ambiente, baseado nas próprias recomendações de qualquer uma das clouds. Então, você conecta essa cloud, ele tem as recomendações padrões e o próprio Firefly ele também faz as recomendações de ajuste, de uso, de se está hiperdimensionado, se está dimensionado para baixo e de fato a gente está tendo um outro tipo de problema. Então, é bem legal. E a última que eu queria citar foi a Granulate. Né? Nós também fizemos o POC, eu não sei se vocês conhecem. A Granulate é bem interessante porque ele trabalha no runtime. Então, pensa numa ferramenta, basicamente, que você vai conectar ao teu ambiente. Você não vai ter mexida de código. Ela vai entender o teu container, ela vai entender o teu servidor. Ela vai otimizar os processos que não são essenciais para rodar aquilo. E ela simplesmente mata esses processos. Qual é o ganho no final? 30%, 40% de performance em cada container ou servidor. E aí você pensa isso num arcabouço de Kubernetes, onde você tem um volume, né? E aí pensa isso em escala. Em escala, exato. O seu custo também cai absurdamente. Então, bem, era esse disclaimer dessas ferramentas que eu acho que conectam com o tema de FinOps e que não são de FinOps. Mas quando você de fato pensa nessa estratégia, aí você volta lá atrás e faz esse estudo mais completo, você começa a agregar porque você ganha outra visão em relação ao teu negócio. Não é simplesmente disponibilizar o serviço, mas é disponibilizar ele da melhor maneira possível. Boa. Eu acho que antes da gente partir para o tema de inovação e vantagens, eu queria trazer um ponto importante assim. A cultura DevOps, ela traz consigo ali um fator muito forte, e as práticas, obviamente, a questão de automação. Né? A automação ela flexibiliza, automatiza e proporciona uma velocidade e questão também de menos falhas e mais rapidez na entrega. Como que a automação pode beneficiar a questão do FinOps? Como que a automação e FinOps ela se convergem? Bom, eu acho que quando você vê FinOps de fato com o objetivo de otimização de ambiente, a automação faz total sentido. Né? E aí a automação a gente pode estar falando de vários níveis. A gente pode falar tanto do sentido de auto-scaling, porque eu tenho uma demanda específica, eu tenho um período de Black Friday, por exemplo, onde eu escalo o ambiente, mas de fato eu pago o que eu consumo e em seguida eu desprovisiono esse ambiente e está tudo bem. Então eu paguei o que precisava, eu atendi o mercado, eu atendi a necessidade do negócio, que era o padrão inicial. Mas quando eu penso em automação, essa é uma base. Aí você vai falar de inteligência artificial, você vai entrar em análise preditiva, você vai entrar num universo uma seara aí muito grande. Mas conectando na base, né, são esses pontos que você falou. Eu diminuo fricção, eu diminuo o erro, eu aumento a escalabilidade, eu melhoro minha resiliência, eu passo a ter um guardrail, ou seja, uma caixinha muito delimitada dos meus processos. E quando eu avanço essa implantação, quando eu avanço a implementação de qualquer tipo de serviço, eu tenho certeza que aquilo está bem estruturado dentro de uma caixa pré-definida. Então, a automação ela vai conectando todos esses pontos. Né? E aí, obviamente, ela está conectada à estratégia de FinOps. Essa é uma visão dentro da estratégia de FinOps, de otimização, de melhoria de recursos. Né? E por que eu fiz essa pergunta sobre automação? Até para o público que está nos assistindo entender o contexto.
Quando a gente olha para a automação, e aí o Roger trouxe muito bem a questão da escalabilidade, da alta disponibilidade, a importância de não somente olhar para a FinOps, essa metodologia, essa prática, essa disciplina, de novo, lá no final, em produção, mas em todo o ciclo dessa jornada de desenvolvimento. Então, quando você está fazendo a sua arquitetura, quando você está escolhendo as suas tecnologias, você precisa pensar se aquela tecnologia, primeiro, é uma tecnologia sustentável. Falamos um episódio sobre isso. É uma tecnologia que vai te proporcionar, está alinhada aos negócios. O custo dessa tecnologia tem um trade-off ali positivo, então não olhar somente depois de estar em produção para correr fazer o fine tuner porque estourou a bomba, Perfeito. mas e sim olhar a automação em todo esse processo ao longo dessa jornada. Legal que você, enfim, você fala de jornada, você fala de uma abordagem end-to-end. O Roger trouxe para a gente aqui números que são absolutamente expressivos, né, de ganhos de performance. E aí eu queria pegar eu queria fazer uma conexão, eu queria entender, na verdade, de vocês como é que essa visão end-to-end processual, com ganhos de performance, com valores expressivos de ganho de performance, como é que isso potencializa o ganho de competitividade para as empresas, como é que isso viabiliza uma cultura de inovação dentro das empresas? Qual é a relação que vocês veem do FinOps, o que FinOps como processo, enfim, entrega para os negócios poderem ser mais competitivos e terem uma cultura de inovação e de aprendizagem contínua? Bom, eu enxergo esse ambiente, e aí enxergo a base da inovação, uma ótica de investimento e uma ótica de direcionamento de cada empresa. Então, quando eu conecto isso aos objetivos de FinOps e eu falo, olha, eu estou reduzindo custo, a gente tem uma previsibilidade orçamentária, eu tenho já um pool de recursos para investir em inovação e pensar no futuro daquela organização. Pensar em como eu melhoro talvez a experiência do meu usuário, como eu otimizo as minhas entregas. E isso retroalimenta um ciclo positivo. Então, assim, inovação ele é baseado sempre na necessidade do negócio, é uma demanda. A inovação não surge do éter, do nada para nada. Ela tem um objetivo, em geral é atender uma dor, é atender um nicho de negócio, é atender uma área. O Spotify nasceu assim, Netflix nasceu assim, em espaços do mercado, né, em necessidades que o mercado enxergou. Então, quando a gente traz isso para o universo de FinOps e pensa em FinOps atuando dentro dessa organização, não é uma questão só de dinheiro. É uma questão de oportunidade. É uma questão de quão mais maduro e organizado é a minha companhia, eu posso olhar melhor para o mercado e conectar com o que eu tenho dentro de casa. Então, como eu atendo aquela dor, como eu identifico novas oportunidades no mercado, e eu passo a ter os recursos necessários para isso. Então, eu enxergo isso muito, muito nessa linha, sabe? De que a gente precisa ter os recursos, né? E os recursos, FinOps é uma ferramenta absurda para que possibilite esses recursos, mas também que traga essa visão estratégica. No final do dia, todo mundo estava naquela mesma mesa para falar da estratégia. Exato. Então, eu deixo de ter uma visão de implementação de solução e passo a ter uma visão de negócio. Então, eu conecto o negócio ao engenheiro da ponta que está subindo a solução, né? E isso com uma visão financeira do porquê nós vamos subir essa solução e qual é o objetivo dentro da companhia, né? Boa, legal. Bom, a gente está começando a se encaminhar aqui para os finalmente, mas eu acho que enfim, a gente não pode fechar um episódio com um tema tão bacana como esse sem a gente falar, tentar adivinhar um pouco o que vem pela frente, né? A gente estava em off aqui conversando, é sempre um desafio, né? Quando a gente quer, cara, o que acontece nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, é sempre um jogo de adivinhação, a gente sempre está errado, né, no final das contas. A gente acredita um monte de coisa, mas o mundo tem uma capacidade enorme de surpreender. E aí eu queria entender de vocês, assim, o que vocês enxergam que é tendência, quais são os próximos passos, né, nessa jornada evolutiva aí do FinOps. Enfim,
Primeiro eu quero escutar isso aí de vocês, sempre começando por você, Roger. Vamos lá. Bom, a gente tem visto aí nos últimos anos uma revolução bem grande em relação à tecnologia como um todo. Né? Então, o que nós falamos lá em 2010 de cloud, que era algo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo, que monstro é esse? A gente está olhando agora com IA. Né? Então, eu acho que o primeiro tema aqui, ou o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é IA, os diversos usos e como isso amadureceu ao longo do tempo. Né? A IA lá atrás ela era muito conectada a um BI mais simples, né? Um Analytics ali muito mais pontual, com exibição de dados, o relatório para o C-Level, do que ela hoje falando de estratégia de mercado e como eu atinjo um público específico. Né? Então, eu deixo de ter ali o humano que está controlando aquele processo e eu tenho um processo automatizado, mitigo erros, enfim, e ganho escalabilidade nesse processo. Então, acho que IA é a minha suspeita, minha suspeita em relação à tendência, eu acho que a primeira tendência. As companhias como um todo, elas têm falado muito de sustentabilidade, né? Então, eu acho que ainda é uma tendência que vai seguir forte. Tá? Hoje, até possibilitado ali pela IA, né? Então a IA ela só foi possível nesse volume e no estágio de maturidade que a gente tem hoje, e ainda tem uma estrada muito grande pela frente, porque a gente tem exatamente esses serviços multi-cloud que abstraem uma camada, uma limitação de infraestrutura e conectam diversas infraestruturas e isso ganha escalabilidade. O ponto é que isso também consome, por exemplo, mais energia elétrica. E isso atinge necessariamente o planeta. Né? Então, essas empresas, e as empresas como um todo, elas estão bastante focadas na sustentabilidade de como eu reduzo a pegada de carbono, como eu me torno uma empresa mais verde, como eu cumpro a minha função social, mas agredindo o mínimo possível o planeta. Eu acho que tem um pouco dessa visão. E aí a gente fala de outros pontos que são naturais. A gente vai falar de mais processos automatizados, a gente vai falar de regulatórios que, na minha visão, por exemplo, quando a gente fala de segmento financeiro, FinOps ele proporcionou ter visão clara de planejamento estratégico financeiro. Quem garante que daqui a 2, 3, 5 anos a gente não vai ter, por exemplo, no Brasil, um Bacen que se adeque mais a esse tipo de relatório e de informação? Né, para pensar no planejamento e no acompanhamento dessas companhias. A gente sabe que que esse setor é um setor muito regulado, que é acompanhado de perto por uma autarquia federal e pode ser uma tendência. Aí eu já estou aqui podendo falar até coisas que, enfim, talvez as companhias financeiras não gostariam tanto, né? Ou, enfim. Então eu enxergo alguns desses pontos. Eu acho que há sustentabilidade, eu acho que um processo regulatório podem adotar ou tem bastante a ganhar com práticas de FinOps. Então seria legal pensar num segmento, por exemplo, bancário, onde FinOps ele não seja necessariamente uma ferramenta que só fala da estratégia da companhia, mas ela também fala de itens regulatórios. Então ela também traz uma padronização, falando em termos de Brasil, para o que era esperado para essas companhias reportarem ou tratarem com o Banco Central. Né? Seria legal. Bom, eu acho que essas seriam as minhas maiores considerações em relação aos preditivos. Posso dar meus 5 centavos de contribuição? Claro! Como não? Cara, recentemente a gente participou ali houve o evento da AWS Summit, e aí não acho que, não é nem a palavra tendência, né? Acho que agora é a questão de um amadurecimento do uso da inteligência artificial combinado com a disciplina de FinOps. Então, recentemente, no AWS Summit, algumas empresas trouxeram alguns cases relacionados a essa junção, a essa união, aonde você consegue conectar uma LLM plugada, por exemplo, num Teams, que é o seu chat ali da companhia, e através de um chat você consegue fazer busca de custos do seu provedor para saber em tempo real quanto está custando aquele produto ou aquele projeto, fazendo comparativo de produtos e tempos e movimentos. Então está deixando de ser uma tendência para, acho que entrando numa era de vamos amadurecer essa ideia da utilização da inteligência artificial, quão complexo essa junção,
para trazer dados em tempo real, que inclusive é uma premissa, é um dos pilares da disciplina FinOps, né? Ser orientado a dados em tempo real. Então, eu acho que isso cada vez mais vai ficar sincronizado. Hoje, os grandes provedores aí já têm um preview da IA dentro do seu gerenciamento de custos para te trazer em tempo real o comportamento da sua infraestrutura, não baseado só em picos, mas por que teve aquele pico? Será que vai ter de novo? Será que todo mês tem aquele pico? Tem algum tipo de erro? Então, a IA, os provedores estão acoplando dentro do gerenciamento de custos o entendimento do comportamento dos recursos do usuário dentro da sua infraestrutura. E aí, nós aqui, como administradores de infraestrutura e tudo mais, a gente consegue unir e combinar a junção do comportamento inteligência artificial dentro da metodologia e disciplina FinOps. Então eu vejo que está deixando de ser uma tendência, nem a palavra é tendência, para um amadurecimento dessas tecnologias combinadas. Bacana, eu acho que é impossível hoje a gente fazer bater um papo sobre tecnologia e escapar da IA, né? Não tem como. Até então a gente não tinha abordado. Cada 4 palavras, 5 é IA. Né? Exatamente. E aí, para gente encerrar, eu queria contar com os especialistas, com vocês dois, para a gente poder dar não vou dizer dica, mas para a gente orientar aí quem hoje está com o desafio de implantar FinOps, por onde começa, quais são, enfim, os pontos principais aí, sensíveis que devem estar considerados dentro desse desafio, né, de implantar uma agenda de FinOps no seu negócio. Perfeito. Bom, se eu pudesse, não eu posso, né? Pode, deixar claro. dicas. O tempo é todo seu. Para a nossa audiência, eu acho que a demanda do FinOps ele é a partir de uma governança clara. Então, estabeleça uma governança clara. Estabeleça objetivos dentro do seu planejamento estratégico. Eu acho que, mais uma vez, na onda do vou implantar FinOps porque é legal, não é esse o caso, né? Então a gente tem que ter objetivo. Por que nós implantamos coisas? Por que nós projetamos? Por que nós analisamos? Qual é o problema que a gente quer resolver? Qual é o problema, né? que nós vamos atender, que a gente vai resolver? Utiliza ferramentas de monitoramento, né? Independente de ser a ferramenta da própria cloud, ser uma ferramenta terceira, ferramenta acelera as mudanças. Então, com um case muito bem planejado, com uma estrutura muito bem criada, a ferramenta ela vai te levar de fato a um outro patamar muito mais rápido. Tá? Ela vai te dar uma visão muito mais clara do que precisa ser feito e você ganha tempo. Né? Você ganha tempo em acelerar as ações e devolver esses saves, devolver esses objetivos para a companhia. Automatize sempre que possível. Nem sempre é possível, mas o que for possível, automatize. É importante, você minimiza os erros, você minimiza as falhas, você ganha escalabilidade, você ganha a aceleração. Promova a colaboração. Então, FinOps ele não existe dentro de um setor de FinOps que fala com o setor financeiro. Isso não é FinOps, isso é gerenciamento de orçamento, isso é gerenciamento financeiro, isso é qualquer coisa, menos FinOps. FinOps fala sobre conectar pessoas a objetivos. Então fala sobre trazer todo mundo para a mesa e como a gente conecta e interliga todos esses pontos dentro de uma organização. Isso tem que ser muito claro. É legal que gestão moderna de organizações sempre passa pelo tema da colaboração. Né? Sempre a gente daqui a gente fala muito sobre inteligência coletiva. O quanto que a integração de vários cérebros, no final das contas, te entrega um cérebro com potencial que é maior do que a soma dos cérebros que fazem parte dessa inteligência coletiva. Né? Legal. Bacana. E minhas últimas 2 considerações seriam realmente o ciclo de FinOps, ele não é um ciclo estático. Ou seja, você não roda um processo FinOps e beleza, agora eu estou aderente e acabou. Acabou o processo. FinOps é um ciclo.
Então ele é um ciclo como o ciclo PDCA, ele se retroalimenta. E a saída do último ciclo é o start do próximo ciclo. Legal. Então o monitoramento contínuo, o acompanhamento contínuo desse ambiente é essencial para o sucesso ou não de FinOps dentro de uma organização. E eu acho que o meu último item, que foi uma experiência pessoal também dando algumas cabeçadas, eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, é comece pequeno. É isso. Comece num tamanho razoável, que você consiga administrar as ações e você ganha escalabilidade na linha do tempo. Não adianta a gente acelerar os processos, não adianta a gente acelerar o tempo, a gente precisa fazer as coisas dentro do tempo correto. Então comece pequeno, crie os objetivos e escale ao longo do tempo. Então o seu ciclo ele será mais virtuoso, porque principalmente quando você vai passando por organizações muito grandes, essa escala, né, num determinado momento, ela é naturalmente retroalimentada. Então, mas você precisa criar uma base forte. Então por isso comece pequeno, estabeleça essa base, essa fundação, e a partir daí vai ser sucesso. É a história do pace grande, comece pequeno e evolua constantemente. Perfeito. Né? E você, Rafa? Minha contribuição é o seguinte. Eu entendo que é importante que a empresa, a diretoria, principalmente os gerentes da empresa, compreendam a necessidade e a importância dessa disciplina. Eu acho que não adianta um time pequeno e tentar ir por si só, querendo fazer tudo, que eu acho que vai ser muito complicado. É importante que tenha os sponsors ali compreendendo a importância dessa metodologia no seu business de fato. Segundo, monte um time de FinOps. Une as pessoas, no ponto do Roger. Que essas pessoas possam colaborar. Tem uma pessoa que tem um pouco mais de entendimento sobre essa metodologia, que ela vai drivar isso dentro da empresa, impulsionada pela diretoria. Então, montando esse time, faça um discovery. Faça um discovery de um projeto, pega um pequeno projeto, entenda ele, quais são os gaps que ali tem dentro daquele projeto, dentro dessa jornada. E aí você consegue, depois de um discovery, montar o plano de ação, o plano corretivo, os quick wins, para no final do dia você implementar esse plano de ação e, por fim, mensurar. Então, praticamente, eu estou falando aqui das 3 fases de FinOps, né? Informar, otimizar e, por fim, operar, que tem toda essa questão de você entender, mensurar os KPIs, ver quanto que está gerando de saving, porque no final do dia, legal, o diretor, os gerentes estão comprando essa ideia, mas qual que vai ser a contrapartida disso? Você precisa mensurar todo esse ciclo de FinOps, pegando projetos pequenos, começando pequeno, mas que todos entendam a importância disso dentro da empresa, o quão benéfico vai ser todo mundo ter a responsabilidade compartilhada. Ou seja, desde o desenvolvedor, o código que ele está escrevendo, será que ele está escrevendo um código otimizado? Perfeito. Porque na hora que isso subir para a nuvem, aquilo vai gerar um custo de uma máquina a mais, de uma function a mais, quanto a mais vai gerar. Então, se o desenvolvedor ter visibilidade, que é um dos princípios de FinOps, dos custos que ele está gerando, muito provavelmente ele vai começar a gerar um código mais green, mais sustentável, aí entra na questão que o Roger comentou. Então, essas aqui são algumas dicas que eu poderia dar para o nosso público, para a nossa audiência. Bacana, que eu acho que aprendeu bastante, hein? Porque o papo hoje aqui foi um papo riquíssimo. Foi bom. Com muitos exemplos, com dados, né? Com tudo que a gente gosta. Né? Sim. Bom, e aí pra gente fechar, enfim, a última palavra, obviamente, de vocês. Eu agradecer a presença do Roger e deixar aí uns minutinhos para vocês darem os últimos recados aí antes da gente encerrar o episódio de hoje. Perfeito. Bom, um processo e ali um estabelecimento de processo, ele nunca é simples, ele nunca é fácil, mas na nossa vida, na nossa jornada, nós nunca executamos só o que nós gostamos de fazer e o que é simples e objetivo. Então é importante que vocês tenham resiliência, entendam os seus cenários e a partir disso construam essa cultura dentro das organizações de vocês. Tá? Obrigado a todos, obrigado a vocês. Foi um papo realmente... Foi muito bom, muito bom. Muito legal, muito legal. Meu discurso final é só de agradecimento ao Roger, agradecimento ao Renato, a nossa audiência aqui que participou e vai escutar esse episódio. Tenho certeza que vai agregar muito ali na capacitação de cada um, na adoção da metodologia FinOps dentro das organizações que hoje, assim como o IA, que está todo mundo falando disso, se a gente pensar numa jornada para a cloud, onde a IA
consegue ser utilizado em nuvem, sem FinOps vai ser meio traumático a situação. Então, Roger e Renato, muito obrigado. Obrigado a todos da audiência. E é isso. Beleza. Obrigado mais uma vez, Roger. Obrigado mais uma vez, Rafa, pela parceria. Pessoal, siga aí as redes sociais da Kiggle. A gente está sempre compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, informação bacana. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.